dúvida, vocês podem perguntar a eles aí, ou podem perguntar no chat também, estou aqui auxiliando no chat, tá bom? Isso, pode, Obrigado. pode ir perguntando, qualquer coisa, pode até parar aí se quiser. Estão vendo minha tela? Sim, Beleza. Então eu fiz um slidezinho aqui para vocês, só para introduzir. Então tá aí, como investir de forma fundamentada. A gente vai buscar aprender como investir em boas ações aí para o longo prazo. Então, quais são os indicadores, o que eu olho antes de começar a investir numa empresa? Primeira coisa que a gente tem que olhar é a governança, tá, galera? É um dos pontos mais importantes. Não adianta a empresa apresentar bons números e não ter boas pessoas governando, tá? E é um dos pontos mais difíceis de avaliar a empresa. Vou comentar sobre cada tópico depois, mas às vezes a avaliação para na governança. Quando a empresa não tem uma governança, nem vale a pena continuar a avaliação. A gente tem que avaliar o setor, tá? Tem setores que são um pouco mais complicados de investir que outros, eu vou falar um pouco de cada um. DRE, que é o demonstrativo de resultados. Se a empresa tem lucros crescentes, se a empresa dá prejuízo, tá? Analisar o endividamento dela, se a empresa tem uma dívida muito grande, qual ela não consiga suprir. Analisar as margens daquela empresa dentro daquele setor. Por exemplo, o setor de varejo é um setor que tem uma margem um pouco mais apertada. Tem setores que têm uma margem mais larga, o setor de energia. Então a gente vai falar um pouco sobre como analisar as margens também. O quanto que a empresa consegue gerar de valor, o quanto que ela consegue fazer ali de lucro a partir dos seus próprios recursos. Quanto essa empresa distribui de dividendos e payout. Então, se a empresa lucrou 100 milhões, a gente ali que tem ações e acionistas, ela fala, vou distribuir metade para os meus acionistas. É o que a gente recebe da chamada renda passiva aí, tá, galera? É um dinheirinho que a gente só vai ganhar ali por ser acionista daquela empresa. O retorno histórico que essa empresa deu, aí o Álvaro vai mostrar a parte de gráfico para vocês. O tamanho da empresa e a comparação com os pares dela ali, o market cap dela, ver o tamanho que ela tem no mercado, conforme a capitalização. O preço dela é importante a gente ver também, não adianta a gente comprar uma ótima empresa por 2, 3, 4, 5 vezes o que ela vale. Então é bem importante a gente saber fazer uma análise ali se ela está cara ou se ela está barata. No longo prazo, isso não vai influenciar tanto, a qualidade vai influenciar muito mais que o preço que ela está hoje. Mas também não é muito bom você comprar algo muito caro. O beta dela, tá, galera? Então a gente tem um índice que compõe ali as principais empresas, que tem ali as principais empresas do país, que é o Ibov, tem cerca de 84 empresas, se eu não me engano hoje, entrou mais duas aí. E quando esse índice sobe, as empresas têm um beta que são atrelados a esse índice. Se a empresa tem um beta 2 e o índice subir 1%, a empresa sobe 2%. Se a empresa tem um beta 1, ela sobe 1%. Então, quanto maior o beta, mais ela vai oscilar. Então, se o índice cair 5% e a empresa tiver o beta 2, ela vai cair 10% ali em média, tá? Então, é importante ver o beta também, porque a gente consegue ver quais ações são mais voláteis. Então, vamos começar aí falando da governança um pouquinho. Então, como eu falei, o ponto mais difícil de avaliar numa empresa é a governança, tá, galera? Já que ela não depende só de números, mas sim de pessoas, tá? Então, o que eu olho na governança aí? Como a gente identifica que é uma boa governança? Já que a gente não vai estar ali no dia a dia da empresa, a gente tem só que identificar com informações. A gente olha o tempo que essa empresa tem de listagem de bolsa. Quanto mais tempo ela tiver, melhor, porque a empresa venceu o tempo, aí é uma empresa resiliente ao tempo. Bom, o segmento de listagem dela, eu vou explicar para vocês que tem vários tipos de listagem aqui no Brasil, tá? Lá fora não, lá fora todas as empresas listadas seguem o mesmo padrão, mas aqui no Brasil tem essa pegadinha aí, galera. Os tipos de ações que existem, ações, não sei se vocês já viram o mercado de renda variável, mas existem ações com final 3, 4, 5, 6, 11, que significa cada um. O free float, tá, galera? Então, existem ali 100% de ações, o quanto que essa empresa deixa para pessoas físicas negociarem, sem ser sócios majoritários, né, que são pessoas que têm uma participação muito relevante na empresa. Quanto maior o free float, melhor, porque vai ter mais liquidez, mais gente querendo negociar todos os dias. A tag along, tá, galera? A tag along é um mecanismo de proteção ao sócio minoritário. Então, se a empresa trocar de governança, se a empresa vier a falir ou algo do tipo, você conseguirá vender suas ações ali ao preço que o controlador vai vender também. Então, é muito importante que a empresa tenha tag along. Empresas que não têm tag along, eu já fico meio distante, porque se acaso a empresa acontecer alguma coisa com a empresa, eu não estaria protegido, né? Bom, liquidez, se é uma empresa que é muito negociada, se a empresa às vezes não é muito negociada no dia, então você ali pode ter ações e não ter ninguém querendo comprar. Então a gente sempre tem que buscar empresas que são negociadas. Aí mais de 10 mil negócios por dia, pelo menos. 5 mil ali, dependendo do setor, já é interessante.
Quem são os sócios majoritários dessa empresa? Se a gente puxar, por exemplo, a Petrobras, que teve vários escândalos aí, vocês devem ter acompanhado alguma coisa no jornal, tem vários sócios majoritários que são envolvidos em escândalos, então isso afeta a cotação, né? Mesmo que a empresa dê um lucre trilhões aí, ela tem um sócio majoritário ruim, afeta bastante. Então é importante a gente ver quem são os sócios majoritários. Bom, a gente tem que olhar também o nível de satisfação dos clientes com aquela empresa, se ela está agradando os clientes e agradando os funcionários, a qualidade dos relatórios dela. A empresa sempre dispõe de relatórios. Quando a empresa tem capital aberto, ela tem que colocar todas as suas informações de forma aberta. A remuneração dos administradores, por exemplo, uma empresa lucrou 100 milhões ali, mas os administradores pegaram 150 para eles. Então, às vezes a empresa pode ter um dado ali falho, é sempre importante ver a remuneração que os administradores têm. E o histórico dessa gestão, né? O tempo de listagem também, se é uma empresa que já gere bastante tempo aí com qualidade. Bom, vamos começar falando dos tipos de ações que existem. As ações com final 3 são as que a gente deve buscar, tá, galera? Que são as ordinárias, chamam de ONs aí. São ações representadas pelo código final 3. Sua principal característica é direito de voto, em caso de uma assembleia de acionista. E, além disso, esse tipo de ação é o mesmo que os controladores têm. Se você quer ser sócio de uma empresa, tem que ser final 3, tá, galera? O final 4 é um título ali, são ações preferenciais, eu vou falar depois. A gente tem sempre que buscar ações com final 3, que são essas que vão deixar a gente mais protegido caso aconteça alguma coisa com a empresa, e a gente vai estar fazendo parte mesmo do negócio. Ações que não, empresas que não têm ações com final 3, já é um pouco ali com o pé atrás. Investidores que procuram boas empresas já não gostam de ações que não têm final 3. Bom, mas isso não significa que as ações de final 4 também não prestem, tá? As ações de finais 4, que são chamadas as ações preferenciais, as PNs, são ações que se caracterizam aí pelo final 4, tá? A principal característica é recebimento de renda passiva, dividendos, mas ela não tem, como eu falei para vocês, ela não precisa necessariamente ter 100% de tag along. Então, se a empresa venha a falir ou aconteça uma troca ali, pode ser que você seja prejudicado, apesar de receber mais dividendos. Então, nenhuma oferta é de graça no mercado, tá, galera? Então, aí, se a empresa vier a pedir falência, os acionistas têm o direito, tá, de recuperar parte, mas se ela não tiver 100% de tag along, se ela tiver, por exemplo, 50% e ela falir, você só vai receber os 5% mesmo. Dentro dessa classe de ações, temos também a 5 e a 6, final 5 e 6, que respectivamente são ali ações premium dentro dessa classe, tá? Mas a ação para vocês serem sócios mesmo, que a gente tem que buscar olhar primeiro. Eu vou fazer uma análise na prática depois, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem que ser as com final 3. Bom, a gente tem também aí ações com final 11, tá? Significa um certificado de depósito de ações unit. Elas são uma mescla entre a 3 e a 4. A gente não está sendo sócio diretamente. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar a Sanepar, ela é formada, a SAPRI 11, aí, Sanepar, que é uma empresa de saneamento, ela é formada por 2 ações preferenciais, 2 de final 4 e uma de final 3. Então, ela é uma mescla ali de 2 tipos de ações. A empresa cria esse tipo de ativo para aumentar sua liquidez no mercado, tá? Mas esse aqui basicamente é um lastro, não é o ativo em si. O ativo em si mesmo, galera, vai ser final 3 aqui no Brasil. Lá fora não tem isso, as ações lá fora. O Álvaro pode até dar uma pincelada, que ele é especialista no mercado internacional. Não tem final numérico, é só ação mesmo e acabou. Aqui no Brasil, sim, você tem que buscar sempre final 3 se quiser ser sócio. Cara, os segmentos de listagem são muito importantes também para avaliar a governança da empresa. A gente tem o Bovespa Mais e o Bovespa Mais nível 2, que são para empresas novas e de pequeno porte, tá? Empresas que geralmente, às vezes, nem tem a opção de pessoa física investir, só sócios ali majoritários. E aí quando a gente buscar uma empresa, a gente vai buscar a maioria delas no novo mercado ali, ou nível 2 ou nível 1, dependendo da empresa ali. Mas o novo mercado é aqui a gente vai estar mais protegido e onde só pode participar do novo mercado quem tiver só ações 3, tá, galera? Bom, o nível 1 aí é o segmento onde as empresas podem disponibilizar tanto de ações preferenciais quanto ONs, tá? Além de ter um free float mínimo de 25%, que não é muito alto, eu gosto de buscar pelo menos uns 30%, 40% de circulação de ativos, porque pode ser que a empresa ali tenha um free float muito baixo, não tenha ninguém querendo vender nem comprar, então você vai ficar ali com uma ordem esperando um tempão, tem que ser de forma automática isso, tá? Então a companhia precisa ter 3 membros no conselho de administração, possuir a tag along, que eu falei que é um mecanismo de segurança, caso venha acontecer alguma coisa de 80%, então se, por exemplo, a empresa viesse a falir, você ia conseguir recuperar 80%, não tudo, tá? Na ON.
E é um segmento aí que a gente pode destacar que existem várias empresas, por exemplo, vocês devem conhecer a Alpargatas, que é dona da Havaianas, Banco BMG, Fras-le, que é dona da Nakata, que faz aí equipamentos para motos, carros, Itaú, o Itaú mesmo é do segmento nível 1 ainda, tá? E aí a gente tem o segmento nível 2. Bom, o segmento nível 2 ele já tem que ter 100% de tag along, mas ainda existem as preferenciais aqui, tá, galera? Então, a empresa é obrigada a ter no mínimo 5 membros no conselho de administração, diferente dos 3, já são empresas com um nível maior de governança, tá? Devendo ser 20% desses conselheiros independentes, tá, galera? Então, a gente tem, por exemplo, a Azul, de aviação, não é um setor muito legal para vocês começarem a investir, tá? Acho que é o pior setor da Bolsa. Temos aí o Banco Inter, a Klabin, a Petrobras e algumas outras aí. Mas agora a gente está vendo aí o maior nível de governança do mercado. A B3 criou há pouco tempo aí um novo mercado, tá? E tem várias regras, a empresa tem que ser muito qualificada para poder estar dentro do novo mercado. Então ela só pode ter ações com final 3 aqui, seguindo o padrão lá americano. Os acionistas têm 100% de tag along, direito em votos e direito de recebimento de dividendos, tá? A empresa deve ter um conselho de administração aí grande, de pelo menos umas 10 pessoas, sendo 2 ou 20% desses conselheiros independentes. A empresa deve se comprometer pelo menos em manter também 25% das ações em free float, tá? Eu gosto de buscar pelo menos uns 30%, mas dependendo da empresa, se ela é muito grande, 25% já é aceitável, mas a maioria das empresas do novo mercado tem 50% para cima, tá, galera? De ações circulando ali para pessoas físicas como a gente negociar. Então ela tem que divulgar tudo, absolutamente tudo. Remuneração, indicação dos membros de conselho, assessoria. Então você vai poder saber de tudo da empresa que está no novo mercado. Diferentemente dessas outras, elas têm que divulgar também, as que estão no nível 1 e nível 2, mas essas daqui elas são muito mais transparentes, ficando muito mais fácil a gente entender se tiver algum problema. Ela tem que divulgar mensalmente negociações aí no valor mobiliário, de emissão, de tudo. Não que as outras não tenham o que fazer, mas aqui é de uma forma muito mais transparente, tá, galera? Bom, falando de governança, basicamente eu olho esses pontos, tá? Olha alguma coisa aqui para saber também sobre os sócios majoritários, eu vou fazer na prática depois com você, níveis de satisfação, remuneração dos administradores, eu vou mostrar depois uma empresa na prática e vocês vão ver como eu analiso os números. Bom, indo aqui para o setor, é muito importante, tá, vocês se atentarem ao setor que aquela empresa atua, antes de você virar acionista dela. Então, existem setores que são um pouco mais complicados para vocês começarem. Se você não investe ainda em renda variável, você tem que buscar setores que têm menos volatilidade, são mais tranquilos. Por exemplo, aí o setor de energia, de seguros, de saneamento e de financeiro. Porque ninguém para ali de usar energia, sempre tem gente com seguro, saneamento, todo mundo usa. Financeiro são setores que são menos voláteis, tá até escrito errado aqui, mas são setores que são menos voláteis, mais tranquilos de você começar a investir e mais resilientes. Então, todo mundo usa energia todo mês, todo mundo ali, a maioria das pessoas ali que tem carro, tem um seguro, saneamento, é mais tranquilo. Mas se a gente pegar setores que são mais cíclicos, são um pouquinho mais difíceis de investir. Por exemplo, aí a Vale, que atua no setor de minério. Se vocês estudam aí economia, fazem curso de economia, vocês devem saber que é um setor bem cíclico, né? Então, é difícil acertar o ciclo de entrada. Às vezes você pode comprar a empresa lá no topo, ficar 5, 10 anos com a empresa ali no prejuízo, porque é um setor que, quando o minério, principalmente agora que a gente está em crise, acaba disparando, a empresa dispara muito. A Vale aí duplicou nos últimos 12 meses. A Petrobras também, que atua aí no setor de petróleo, é um setor muito cíclico. O barril sobe, o barril cai todos os dias. Então, se você não vai ficar acompanhando todo dia, pode ser que a sua carteira oscile demais, fique com um beta muito alto, né? Muito volátil. Então, esses setores como o minério de ferro, geralmente setor de commodities, aí, petróleo, celulose, eles oscilam muito mais que esses setores mais resilientes, tá, galera? Se vocês ficarem com alguma dúvida nessa parte, vocês podem mandar aí que eu vou respondendo também. Bom, depois de olhar a governança e o setor que a empresa atua, eu gosto de olhar o demonstrativo de resultados dela. É muito importante saber se a empresa dá lucro, né? Não faz sentido a gente investir numa empresa que não dá lucro, a não ser que seja uma empresa nova, que esteja investindo muito dos seus recursos em você mesmo, para no futuro dar um lucro muito bom, como é o caso, por exemplo, do Banco Inter. Pode ser até que alguém de vocês seja cliente. Bom, eu peguei um demonstrativo de resultados aqui da Taesa, tá? É uma empresa de energia. E aqui em laranja a gente consegue ver a evolução do lucro líquido, olha o crescimento, tá? Saindo aqui da casa de menos de 100 milhões para mais de 700 milhões, tá? Então, um crescimento bem robusto, de 7 vezes aí nos últimos 10 anos. Então, a gente consegue ver em verde a receita líquida, que é o bruto, e em azul o custo. O custo dela aumentou, mas em compensação
o lucro bruto aumentou muito mais. A gente busca sempre empresas que pelo menos nos últimos 10 anos tenham duplicado o seu lucro ali. Depois de olhar se a empresa é lucrativa, eu gosto de olhar se ela tem uma dívida, né? Eu gosto de ver dois indicadores, eu acho que esses são os mais importantes. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então, supondo aí que uma empresa terminou o ano com uma dívida de 20 milhões, mas ela tem um patrimônio líquido de 52 milhões, somando tudo que ela tem, tá? É só você dividir ali o 20 pelo 52. Então, a empresa tem uma dívida que representa 36% do seu patrimônio líquido. Galera, até 50% é saudável, porque tem algumas empresas que elas se endividam de forma saudável. Isso você tem que ver até o ponto que isso é benéfico. Quando elas usam para comprar outra empresa, elas pegam um financiamento. Como são empresas muito grandes de capital aberto, elas conseguem vantagens para isso, tá? Então tem casos que é benéfico sim ela adquirir uma dívida. Os analistas gostam de até 50%, mais do que de 50% do patrimônio líquido pode ser muito prejudicial à empresa, tá? Outro indicador que eu gosto de olhar é a dívida líquida sobre o EBITDA. Bom, a dívida líquida é a dívida que ela tem, o EBITDA são os ganhos antes das taxas, tá? Ou earnings before interest, taxes and depreciation. São os ganhos aí antes das taxas da empresa. Então, a gente vai dividir a dívida líquida sobre os ganhos antes das taxas. Bom, ele serve para analisar quanto tempo a empresa levaria para pagar a sua dívida a partir dos seus próprios recursos. Coloquei até um exemplo aqui, ó. Ele é bem simples, tá, galera? Então, a gente vai saber quanto que a empresa tem de dívidas em valor. Se a empresa tem uma dívida correspondente a 12 meses do seu lucro líquido, até mais, 2, 3, 4, 5, até 2, até 3 aqui é saudável. Mais que isso é muita coisa. Se a empresa tem uma dívida ali representando 5 anos para cima, é muita coisa. Então, supondo aí que uma empresa Y possui uma dívida de 230 milhões e tem um EBITDA, aí, os ganhos dos últimos 12 meses, de 125 milhões. Então, a empresa levaria quase 2 anos, ali 1,84 vezes aí, para pagar a dívida que ela tem. Se aqui já é mais de 3, eu já fico um pouco preocupado, a não ser que a empresa tenha feito muitas aquisições. Aí a gente tem que olhar lá no RI da empresa. Mas eu sempre gosto de olhar esse indicador, porque eu sei quanto tempo a empresa levaria para pagar as suas dívidas a partir do que ela faz com os próprios recursos, tá? Galera, ficou alguma dúvida aqui sobre a dívida? Tranquilo? Então vou para o próximo. Tranquilo. Bom, sobre as margens, é muito importante a gente ver as margens que as empresas têm também, tá? Isso revela quanto por cento da empresa ela é eficiente, tá? Eu gosto de olhar a margem antes dos ganhos, como eu falei para vocês, do EBITDA, e a margem líquida. Bom, se a empresa, por exemplo, aqui, essa empresa, no caso aqui é a Taesa, se a empresa ela vendeu ali R$100, ela ganhou R$100 em dinheiro, significa que ela lucrou R$64,95, seria a margem líquida dela. A margem líquida, eu gosto de buscar sempre 20% para cima, a não ser que seja varejo. Tá? Varejo tem uma competitividade muito grande, aí é uma outra avaliação. Varejo pode ser que a empresa com 5% de margem líquida seja saudável. Então, são casos e casos, tá, galera? Eu posso até falar exclusivamente de cada um, mas depende muito do setor. Então, nesse caso aqui, a empresa vendeu algo por R$100 ali, no caso da Taesa, ela cobrou uma conta de energia por R$100 de transmissão ali, e lucrou 64,95, antes das taxas, 68,91%. Então, é uma margem muito, muito boa. Acima de 20%, independente do setor, já é considerado muito bom, tá? Então, essa tem 3 vezes mais que é considerado bom. Então, tá excelente. Bom, depois das margens, eu gosto de medir a eficiência da empresa, né? O quanto que ela consegue gerar a partir do ROI. Bom, o ROI é um indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente a empresa é na geração de lucro a partir dos próprios recursos, tá? Ele leva em conta o patrimônio líquido, os valores investidos, inclusive os que ele tem de investimentos de acionistas, que é a gente investindo aí nas empresas. Vamos por exemplo prático, que assim é um pouco difícil de entender como funciona. Supondo aí que uma empresa W, aí, tem um valor patrimonial por ação, tá? Não é o valor da ação. A ação pode custar 40, 50, 60, pode custar 5 vezes o patrimônio dela. Mas supondo que o valor patrimonial dela é R$20, e de acordo com os últimos balanços, essa empresa gerou um lucro por ação de R$4, tá, galera? Então, R$4 representa 20% aí dos R$20. Então, o nosso ROI é 20%, tá? É bem simples, galera. A gente só vai ver quanto que ela gerou de lucro por ação. E isso aqui a gente encontra em qualquer informação relevante da empresa, no site da própria empresa, em sites de análise. A gente consegue encontrar quanto ela lucrou por ação e qual é o valor patrimonial dela.
No ROI, galera, eu gosto de buscar um ROI de 10%, 15% para cima. Quanto maior o ROI, melhor. A Apple, por exemplo, tem um ROI de quase 100%. Então, todo o lucro que a Apple tem é praticamente o valor de patrimônio. Então, todo ano que ela está lucrando é o valor de patrimônio dela. Quanto maior o ROI, melhor. Uma empresa, por exemplo, como a Taurus, não sei se vocês viram que o Bolsonaro liberou decreto aí de posse de arma, porte de arma há um tempo atrás, e a Taurus é uma empresa que fabrica armas, então ela conseguiu agregar muito valor. Ela ficou com um ROI de 600%. Então, a empresa estava num valor muito baixo patrimonialmente. Então, o valor dela teve que subir. Vale a pena, às vezes, vocês pegarem empresas que estão com o ROI muito alto, são empresas que têm um potencial de crescer muito. O mercado não deixa um ROI tão alto assim por muito tempo. Por exemplo, a Apple com ROI de 100%, ela não vai ficar isso. A cotação dela tende a subir, se ela continuar gerando tudo isso de lucro. Uma coisa muito legal, vocês vão perceber quando eu mostrar para vocês na prática, é que a cotação no longo prazo das empresas geralmente acompanha o lucro. Então, se a empresa está lucrando cada vez mais, a cotação vai subindo cada vez mais. Isso é bem proporcional. No curto prazo, geralmente não, porque o mercado no curto prazo oscila muito com pessoas que movimentam diariamente ali. Mas no longo prazo, geralmente a cotação segue o lucro. E é o que a gente busca aqui, investir de forma fundamentada, né? Para a gente não ter tanta dor de cabeça. Não somos pessoas que querem fazer day trade, né? Esse tipo de coisa. Bom, depois de ver a eficiência da empresa, tem outros indicadores também, tem o ROIC, o ROA, que mede aí a partir de endividamento, mas acho que o ROI é o mais importante para medir a eficiência dela. Eu gosto de olhar os dividendos, né, que são a nossa famosa renda passiva. A empresa ali lucrou algo, vai distribuir para quem é acionista, uma parcela do lucro, aí ela vai apurar. Se ela lucrou 100%, se ela lucrou 100 milhões e ela quer distribuir 100%, ela vai distribuir 100% ali dividido entre todas as ações que ela tem. É a famosa renda passiva, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu comprei ela distribuiu 1,50 por ação, correspondente a cerca de 5% do valor da cota dela. Então eu recebi ali 5% só por ser acionista daquela empresa. Aqueles meus 1,50 por ação caíram na empresa. Então se eu tiver uma ação a R$30, eu recebi 1,50. Se eu tiver 10 ações, eu recebi R$15. Se eu tiver 100 ações, eu recebi R$150. É proporcional à quantidade de ações, tá? Bom, uma curiosidade aí, os dividendos, esses proventos, esses juros sobre capital também que elas distribuem, saem da cotação. Então, se ela distribuiu 1,50, ela está R$30, ela vai cair para 28,50. Galera, mas geralmente quando a empresa anuncia que vai pagar um dividendo, muita gente, principalmente institucionais aí, que são bancos, grandes empresas, entram só para captar aquele dividendo, já que eles são isentos de imposto aqui no Brasil, eles entram para captar esses dividendos e a cotação ela sobe muito mais. Então, se ela estava a 30, geralmente ela vai para uns 33, 35. Então, mesmo que desconte 1,50, você ainda vai estar no lucro. Geralmente, quando a empresa anuncia dividendo, é muito benéfico, tá? Bom, a empresa ela não é obrigada a distribuir os seus lucros para os seus acionistas. Então, ela pode escolher distribuir, pode escolher não distribuir, pode escolher o quanto ela vai distribuir também. Então, se ela quiser distribuir só 10% daqueles 100 milhões, ela pode. 1% pode, o quanto ela quiser. E aí, e a porcentagem de distribuição dela a gente chama de payout, tá, galera? Então, eu peguei aqui um payout da EDP, Energias do Brasil, tá? Ela tem uma média aí de 42%. Então, se ela lucrou 100 milhões, ela distribui 42 milhões para os acionistas. É bem saudável, tá, galera? Então, ela distribui 42, 60. Ela está distribuindo cerca de 5% ao ano, pela cotação que ela está hoje, com 42% de payout. Se ela usasse tudo que ela tem para distribuir, ela usa a outra parte para investir. Lógico que ela tem que falar o que vai fazer com esse dinheiro para os acionistas. Mas se ela usasse tudo, galera, que ela tem para pagar, ela chegaria a um dividendo aí de 11% sobre a cotação que ela está, que é muito interessante, é muito mais que qualquer renda fixa que a gente tem hoje, tá? E não é legal que a empresa pague mais de 100% do que ela pode em dividendos, tá? Por quê? Imagine que uma empresa lucrou 100 milhões de novo e colocou ali um pagamento de payout de 150%. Ela vai distribuir 150 milhões para os acionistas. Galera, isso é ruim porque a empresa pode se endividar só para atrair gente ali. Geralmente, a pessoa que não sabe sobre payout, tá? Por isso que é muito importante vocês estudarem o payout. Vai entrar só para pegar aqueles dividendos. Mas ela não sabe que a empresa está se endividando para pagar aqueles dividendos. E pode acabar despencando. Já aconteceu com várias empresas. Inclusive a IRB teve vários escândalos, tanto de governança quanto de distribuição de dividendos. Acabou se endividando por isso. Então, não vale a pena vocês buscarem empresas com um payout muito alto. É sempre bom ver se o que a empresa está distribuindo, por melhor que seja, ela está distribuindo 15%, 20%, tem que ser abaixo de 100%. Se for mais de 100%, pode ser que não seja saudável para ela no futuro.
Bom, outra coisa que eu acho muito interessante é você comparar empresas do mesmo setor. Fiz uma comparação aqui de energias do Brasil Equatorial de rentabilidade. Quanto elas venderam nos últimos 10 anos? Eu comparo 10 anos porque a gente que investe a longo prazo pensa que o investimento a longo prazo sempre é mais do que 10 anos, focando em aposentadoria, em renda passiva, receber dividendos, crescimento, né? Então, geralmente, empresas boas em 10 anos você não vai ter prejuízo. Aí a gente vê a energia do Brasil rendeu 234%, Equatorial 1.349%, tá, galera? Além de comparar a rentabilidade, é legal a gente comparar também indicadores, todos aqueles indicadores que a gente viu, o ROI, a margem, né? E comparar com empresas do mesmo setor, né? Porque aí a gente vai conseguir ver qual ali está mais barato, qual está gerando mais. No caso, a energia do Brasil rendeu menos aqui, mas ela está com um preço muito mais barato que a Equatorial. Vou mostrar para vocês como a gente faz para ver esse valuation. Então, para ver o valuation, a gente vê o dividend yield. Então, ela está pagando cerca de 5% aí, com metade do payout. Se ela pagar 11%, o mercado não deixa um dividendo alto por muito tempo. Ele acaba entrando forte nas ações, a cotação acaba subindo para o dividendo diminuir, tá, galera? Pô, mas o que eu olho para ver ali se o preço da empresa está de ok? Eu olho o preço sobre o valor patrimonial, o preço sobre IVP. Quantas vezes aquela empresa está sendo negociado pelo seu valor patrimonial? Supondo que a empresa tem um valor patrimonial por ação de R$ 20 e esteja sendo negociada a 40, ela está sendo negociada 2 vezes o valor patrimonial dela. Significa que está caro ou barato? Difícil afirmar. Por isso que a gente tem que comparar com outras empresas do setor, ver se ela está saudável. E geralmente, galera, o mercado precifica bem os ativos. Tem uma teoria do mercado inteligente aí que o mercado sabe precificar os ativos, ele não tá aquele preço por nada, tá? Então, geralmente, quando a empresa tem um preço sobre valor patrimonial de 10, às vezes 20 vezes, pode parecer um pouco caro, mas o mercado está precificando o futuro. Se a empresa, às vezes, apresentar um lucro 10, 20 vezes maior, o valor patrimonial dela vai crescer também. Então, aquilo ali vai estabilizar. O mercado sempre antecipa os movimentos, tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprender na prática, demora você antecipar o movimento do mercado, porque às vezes sai uma notícia, a empresa tal lucrou 100, 200 milhões, e o mercado já estava precificando aquilo, então a empresa não vai subir depois daquilo, tá? E geralmente os institucionais acabam às vezes sabendo alguma coisa antes que a gente. Então, o preço sobre valor patrimonial não é à toa, mas é sempre bom comparar. Se é uma empresa ser negociada 100 vezes o patrimônio dela, pode ser que ela esteja muito esticada, tem que ver um pouco da parte gráfica, o Paulo vai falar para vocês também. Mas é importante, você sempre vê o preço sobre valor patrimonial das empresas do mesmo setor. Além do preço sobre valor patrimonial, olhe também o PL, o preço sobre os seus lucros. Quantas vezes a gente está disposto a pagar pelo lucro de tal empresa? Galera, eu não gosto de pagar mais do que 50 vezes o lucro da empresa, porque eu já acho meio exagerado. Mas dependendo da empresa, se a gente puxar aí, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, uma Apple, um McDonald's lá fora, aqui no Brasil uma Vale, galera, lógico que a gente vai pagar muito mais vezes o preço sobre o lucro, porque é uma empresa que todo mundo quer. Custa pagar 3, 4, 5 vezes mais do que ela vale, pela marca, tá? Então, depende muito, são casos e casos, comparação e comparação, mas é sempre importante vocês terem em mente o que significa cada um. Se quiser até anotar, depois da aula aí, da palestra, a gente deixa o slide aí para vocês, se quiserem anotar alguma coisa. Aí, para fechar aqui o slide, eu coloquei também o beta, que é quanto, eu já até comentei no começo, quanto a empresa é volátil. Geralmente, elas acompanham o Ibov, aí, tendo um beta de 1, mas tem empresas que são um pouco mais voláteis. Por exemplo, o Banco Inter, ele tem um beta, acho que de 2,5. Então, se o índice do Brasil subiu ali 1, ele vai subir 2,5%. Então, ele sempre sobe a mais, mas se cai também, ele sempre cai a mais. Então, ter um beta maior pode ser um pouco bom em momentos, mas em outras horas, geralmente a gente prefere ter um beta 1, que é mais estável. É bom ter 1, 2, 3 empresas que a gente chama de empresas atacantes, que são aquelas que vão ter um beta maior e vão permitir a gente ter uma valorização maior no decorrer do tempo, mas nada que também derrube a nossa carteira de ações para baixo. Galera, onde eu encontro toda essa pancada de informação que eu joguei para vocês? Bom, eu utilizo esses sites aqui, eu gosto do Fundamentei, para ver balanços e números, ver o nível de mercado dela, o Status Invest, RS, o Yahoo Finance, eu consigo ver o beta das empresas e algumas informações relevantes. O Investidor 10 é interessante também, galera, porque a gente consegue ver novas empresas do setor, se a gente quer saber de alguma outra empresa que a gente não conhece, consegue ver todas as empresas da Bolsa, hoje são mais de 420 empresas, e o próprio site da empresa, tá? Então, vou entrar aqui na prática, vou abrir aqui esse site para vocês verem. Como eu faço para olhar uma empresa na prática, eu vou tentar fazer bem rapidinho para não ficar muito extenso. Galera, ficou alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida aí?
Tranquilo? Então eu vou olhar aqui rapidinho só por cima a Taesa, para não tirar o seu tempo também, Álvaro. Em 5 minutinhos eu faço aqui uma análise rapidinho. Não, pode ficar tranquilo, Jean. Para não tirar seu tempo também, cara. É que eu vou falando aqui e eles não acabam olhando na hora. Então, galera, o Investidor 10 é um site que eu gosto de ver porque eu consigo puxar aqui, ó. 10 maiores ROIs, 10 maiores dividendos, 10 maiores margem líquida, maiores lucros, tá? Então, geralmente, essas empresas aqui, elas têm um preço sobre lucro aí um pouco maior, porque são empresas muito grandes, com marcas fortes, maiores receitas, maior crescimento de receita. Então, é um site legal para vocês conhecerem empresas. Quem não conhece, ó, você quer investir em um setor. Qual empresa tem naquele setor? Você vem aqui e procura bens industriais, financeiro, petróleo, tem tudo. Esse site é legal para você começar a aprender a buscar empresas, tá? A filtrar pelas melhores. Aqui tem basicamente as mais conhecidas aí de cada setor. Então eu entro, primeiramente, antes de entrar no site para olhar os indicadores, eu entro no site da empresa. E no site da empresa vão estar as informações relevantes dela. Eu peguei a Taesa, porque eu acho que é uma das melhores empresas que tem na bolsa e a gente consegue analisar, tá, galera? A gente vem aqui, perfil corporativo, você coloca o nome da empresa e relações com investidores, todas as empresas de capital aberto, vocês vão achar isso. Então ele fala aqui o que a empresa faz, quantos quilômetros ela tem em linha de transmissão, é uma empresa de transmissão de energia, tá? Quanto ela tem em construção, aonde ela atua, os investimentos que ela realizou, quanto ela pagou de dividendo. Você vai encontrar todas as empresas, todas as informações da empresa no próprio site dela. Quanto mais você quiser saber, ó, quanto que ela tem de capitalização de mercado, o tamanho dela, a dívida líquida que a gente falou do EBIT, tá vendo que está um pouco alta, 3,9? Porque a empresa fez algumas aquisições, e aí a gente vai ver aqui, ó, que ela está construindo mais de 2.500 quilômetros. Então vocês vão entendendo mais a fundo o que cada empresa faz. Se vocês tiverem pouco tempo também para ver tudo isso, vocês podem ver no YouTube também que os caras dão um resumão disso aqui em 10 minutos, cara. Então a gente entra primeiramente no Fundamentei. O único ponto de atenção da Taesa é que ela é do nível 2 de mercado ainda. Ela ainda tem units, mas ela tem 100% de tag along, ela tem um free float maior que 30, então é bem tranquilo. A gente vê o ano de fundação, a quantidade de funcionários, o que a empresa faz nesse site, a cotação histórica, então em 10 anos aí saiu de 1,30 para hoje, cerca de... Eu gosto de olhar a Unit, que tem mais a Unit ou a 3. Então ela saiu de 1,30 para uns 13, 14 reais aí. Então a empresa fez mais de 1.000% em 10 anos, uma rentabilidade muito interessante. Se você botou R$1.000 aí nela, você está aí com R$10.000, fora os dividendos que ela distribuiu, tá? Então a gente consegue ver o crescimento da receita, saiu de 1,3 bilhões para 3,5, então está crescendo a receita, está crescendo os ganhos antes das taxas, os lucros estão crescendo, saindo de 862 milhões para 2,2 milhões, a margem está muito interessante, 64%, o ROI está muito bom, quanto que ela consegue agregar de recursos, então se ela vendeu ali, cobrou uma conta por R$100, ela ganhou R$38. É uma empresa que tem uma dívida um pouco alta, no site dela está até mostrando 3 e pouco, acho que não está atualizado, tem 1,7, então ela levaria mais ou menos um ano e pouquinho para pagar suas dívidas, mas ela está construindo mais de 2.500 quilômetros em transmissão de energia, então ela teve que se pegar um pouco de empréstimo para fazer isso, mas de forma saudável, como eu falei para vocês, tem empresas que extrapolam, tem empresas que não, vai de ver aqui o tamanho da dívida e ver por que ela tem essa dívida, tá? Basicamente eu gosto de olhar isso, e se ela paga proventos, aí depois eu venho aqui por Status Invest, para fechar, veja a cotação que ela está atual, então você precisa pelo menos de 40,72 centavos para comprar uma ação, você pode comprar a partir de uma no mercado, ver o valor mínimo no último ano, o maior valor, olha o yield dela, 11%, o mercado não vai deixar esse yield muito grande por muito tempo, tá, galera? Acima de 10%, o mercado começa a socar a compra nela, olha o gráfico de um ano aqui, ela estava com yield muito alto, então eu comprei aqui, depois comprei aqui, comprei de novo, ela está com yield muito alto aqui, pagando 4,60 por ação, comparado com o valor que ela está aqui. Ela não está se endividando para pagar, ela está pagando normalmente. É que o lucro dela aumentou muito. Consequentemente, a cotação acompanha o lucro, vai aumentando também. Então, como eu falei para vocês, a gente olha o dividend yield, o preço sobre os lucros, a gente está pagando 5,7 vezes o lucro da Taesa. Está bem tranquilo se a gente comparar com outras empresas aqui, eu tenho até como comparar. Vocês vão ver que tem empresas negociadas 10, 20, 30 vezes o lucro. A Magalu, por exemplo, que é bem famosa, é negociada 300 vezes o lucro. O mercado precifica que a empresa vai crescer muito, mas ela não está lucrando hoje o preço que ela tá? Então, aí o mercado prevê o futuro da empresa. Por isso que está entrando bastante compra nela e está subindo bastante, porque o mercado prevê que ela vai lucrar muito mais, como já está acontecendo, aumentando o lucro, fazendo construção, esse tipo de coisa. Preço sobre valor patrimonial de 2 vezes, bem tranquilo, até 10 é tranquilo, tá? Para empresas brasileiras.
A dívida está de 2 aqui, lá está de 1,7, às vezes tem alguma divergência de informação, mas como eu falei, ela está construindo bem tranquila, a margem líquida ótima, a margem EBITDA ótima, o ROI ótimo, então vocês veem que é uma empresa que não tem problema nenhum aqui em números, tem proteção caso aconteça alguma coisa. Ela tinha o governo como majoritário, tá? Eu não gosto do governo como majoritário, porque se acontece qualquer coisa, a empresa pode cair ali, né, com o governo. Mas ela vendeu essa parte, não atualizou aqui ainda, ela vendeu essa parte aqui, o governo vendeu essa parte aqui, e agora ela é da Taesa, até por isso que ela deu essa subidona aqui, o mercado vê como muito positivo. No dia que vendeu, ela estava aqui, subiu cerca de R$ 10 por ação, então você tinha R$ 3.000, agora você tem 4.000 em um mês, aí só por causa da venda do governo. E a empresa melhorando muito. A gente consegue ver quanto que ela paga de dividendo aqui, ó, se está crescente, se sempre distribui, é uma empresa que distribui regularmente, tá? Então, nesse site que tem todas as informações, data, ó, inclusive ela vai pagar um dividendo amanhã, quem comprar até amanhã vai receber 1,16 por ação de renda passiva, tá? A gente consegue ver o payout dela, então ela chegou uma época a ter um payout maior que 100, até por isso ela adquiriu uma dívida, não estava saudável e agora está de forma bem saudável, tá? A DRE dela, um demonstrativo de resultado, eu gosto de olhar de 10 anos, eu já até mostrei para vocês, vou mostrar anual, não tinha mostrado trimestral. Ela saiu aqui de 495 milhões para 2,2 bilhões, tá? Então, um crescimento de quase 400%. A ação ainda não cresceu 400% aqui nesses últimos tempos. Ela cresceu um pouco menos ainda, então ela tem espaço para subir, se a gente olhar. Cresceu mais de 400 o lucro e a ação não cresceu tudo isso. Bom, basicamente eu olho esses indicadores, aí tem a análise gráfica que o Álvaro vai falar com vocês, mas para vocês investirem de forma fundamentada, vocês vão pesquisar isso, ó, e vão comparar também aqui com outras empresas. Se a gente pegar, por exemplo, o Engie, que é outra empresa que atua no setor de energia, a gente consegue comparar uma com a outra. A gente consegue ver qual está mais barata, qual tem um melhor indicador, qual tem menos dívida, qual consegue ter uma rentabilidade maior. Você consegue comparar. Não sei se vai abrir, que minha internet está um pouco devagar. Mas, galera, basicamente é isso. Eu uso esses dois sites aqui, o Fundamentei e o Status Invest. E eu uso esse aqui para conhecer as empresas. Não tem muito erro. Você conhecendo as empresas, sabendo esses indicadores ali que eu falei no slide, o PL, o P sobre VP, a dívida líquida, a dívida EBITDA, a margem, o ROI, o dividend yield, o crescimento da DRE. Sabendo interpretar isso aí, você já está com meia mão ali para comprar ação. E o mais difícil é você também entender a governança, né? Entender as pessoas ali, entender o nível de mercado da ação. E aqui eles falam bastante, é uma empresa muito transparente, tá vendo? Quando a empresa tem um alto nível de governança, ela coloca tudo aqui do que você precisa saber. Se você ficou com uma dúvida ainda sobre a empresa, você pode falar com a própria empresa, é bem tranquilo. Galera, se ficou alguma dúvida, eu vou estar abrindo aí para vocês estarem perguntando. Eu vou passar a bola para o Álvaro aí, falar sobre parte de análise gráfica aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar aí, tá? Antes do Álvaro começar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que fica não à vontade, sabia? aproveita. Professor, só uma dúvida rápida ali, que ele falou a respeito do dividendo. Então, além da valorização da ação quando você compra, e se a empresa ela distribui dividendo, você ganha aquela parte do dividendo também, então, é isso? É isso mesmo, Hélio. Você ganha. Então, se a Taesa, que por exemplo, ela subiu 400% aí, em 5 anos, mais ou menos isso, 300%. Você recebeu os 300% em valorização, mas nesse ano, cada ano que passou, você recebeu esses 11% também, tá? Então são dois tipos de rentabilidade. E o legal é vocês reinvestirem os dividendos, porque reinvestindo o dividendo é aí que forma a bola de neve, tá? A gente fala que cada vez que a gente reinveste o dividendo, você não percebe hoje. Mas amanhã, daqui 10 anos, você vai ter reinvestido 111% na empresa. Você vai ter o dobro só de reinvestimento. Então é interessante você reinvestir o dividendo também. Esses 11,45 é em relação aos 400% que teve crescimento, é isso? Não, esses 11,45 é em relação ao preço dela. Então, se ela está R$40, ela pagou 11% de R$40, entendeu? Seria aí 4,66. Por isso que eu acho que é um dividendo muito alto, ela ainda está descontada. Geralmente, as empresas aí que pagam acima de 7%, 8%, tem uma visibilidade muito grande, é um yield muito alto. Se a gente puxar lá fora, as empresas lá de fora, nenhuma. É muito difícil, né, Álvaro? Achar uma empresa com mais de 5% de yield. Entendeu?
Sim, entendi, sim. Disponibiliza esse Beleza. slide aí pra gente, pô, pra gente poder estudar, que é muito rápido, mas pra gente poder analisar com mais É, calma. eu sei que é muita informação de uma vez, cara, para passar em uma hora, né? Passa Mas esse slide pra gente vou pra gente deixar poder assim. estudar em casa. Ô, Jean, Opa, boa noite, Ezequias. Você poderia citar aí os institucionais, por gentileza? Alguns? os investidores, as grandes empresas que investem, Isso. Que aí você citou institucionais, citar aí quais são alguns aí, só pra gente. cara, tem a UBS, que é uma das grandes aí, a XP é uma grande investidora. Então os caras entram pesado em compra de ação. Quando eles veem um dividendo assim muito alto, por exemplo, ela vai distribuir amanhã esse dividendo. Eles entram 2, 3 semanas antes para pegar o dividendo mais a valorização, porque geralmente quando ela anuncia o dividendo, muita gente quer pegar o dividendo, aí a ação sobe, né? Então esses institucionais entram pesado. A XP mesmo gosta de entrar pesado, entra com 10, 20 milhões para pegar os dividendos. Aí isso que faz o mercado movimentar bastante para cima. Ou para baixo, caso ela venda, né? É isso que eu ia falar agora, ou para baixo, né? É, Então, tanto num sentido como no outro, quem faz a ação andar mesmo são esses institucionais, né? eles têm muito mais peso, né, que a gente. Mas como eu falei para vocês, a gente tem que buscar investir em boas empresas que no longo prazo a cotação acompanha o lucro. Você viu a Taesa aqui, ó, 12 reais, e olha o lucro, quanto cresceu. Em 10 anos, os institucionais não vão ter feito tanta diferença. O que vai fazer diferença é isso aqui. Ó, vou puxar uma empresa ruim para vocês verem. Os bancos também, como Compram. Bradesco, Bradesco faz Caixa, bastante compra. Brasil, eles também são institucionais. Eles têm um Não, sim. setor de investimento, né? Eles têm um setor só para fazer isso para eles, cara. É de lá que ele. Se o Bradesco, por exemplo, te empresta um dinheiro ali de empréstimo, eles tiram muito mais em forma de ação ali, cara. Então, por exemplo, a IRB, olha os indicadores como são horríveis. Preço sobre os lucros, a empresa não dá lucro, então está negativo. Preço sobre o valor patrimonial 1,2, eles nem colocam endividamento, porque foi uma empresa que teve corrupção, nem divulgam isso. Margem líquida, a empresa não dá lucro, negativa. ROI negativo. Então, tá vendo? Só de longe eu já paro aqui, eu nem continuo minha avaliação. E por mais que essa empresa seja do novo mercado, não significa que isso aqui faça ela ser boa. Olha, tem como sócio majoritário, você perguntou aí dos institucionais, a Bradesco, Itaú, BlackRock é bem famosa. BlackRock é lá de fora, mas investe pesado no Brasil, cara. Os caras, ainda mais que tem dólar, eles têm um poder de fogo muito grande para investir aqui. Essa IRB aí, a Esquadra acho que fez um relatório, né? E revelou umas fraudes, né, no balanço dela, né? Foi, inclusive nem tá mostrando aí no site ó, a dívida dela. É bem complicado. Tem cases que são muito complicados, cara, de você destrinchar. Por isso que esses setores que eu passei para vocês, energia, banco, seguros, são mais tranquilos. Se a gente buscar empresas mais cíclicas, empresas que têm uma governança igual essa aí, no longo prazo pode sofrer, por melhor que os resultados sejam. O mercado não perdoa esse tipo de coisa. Olha aí, a cotação, acompanhando o lucro. O lucro tá negativo. Então, mesmo que os institucionais queiram pegar agora, pensando numa valorização, o mercado não deixa isso aí. Para quem tá querendo começar ou já investe, o ideal seria quantas empresas você ter numa carteira assim? Essa pergunta, cara, é muito pessoal. Eu hoje devo ter umas 50 ações e uns 10 fundos imobiliários. Isso aí vai depender de você, da sua trajetória de investidor, mas o ideal, pelo menos para começar, é ter pelo menos umas 10 ações. Por quê? Porque você não fica exposto a um setor só. Por exemplo, você compra ali só banco e energia, acabou. E aí, dá uma crise hidráulica, dá uma crise financeira, você está só exposto naquilo. Então, quando você tem empresa em mais de 10 setores, você está muito diversificado. Então, você tem uma empresa no material básico, uma no consumo cíclico, outra no acíclico, outra no bens industrial, outra em petróleo, outra em financeiro. Então, se der um problema no setor, o outro cobre. A sua carteira não vai ficar pulverizada. Pelo menos umas 10 ações eu acho que é interessante, 12. Menos que isso eu já acho muito pouco. Eu hoje tenho 50, tenho amigos que têm 120, então não tem uma regra. Beleza, é o tal do não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Se você arriscar todo o seu dinheiro num evento financeiro, pode ser bem prejudicial. Imagina que eu gosto muito de uma empresa, eu conheço ela 100%, cara. Tem empresa que eu conheço como se eu fosse ser funcionário dela.
Mas se eu coloco ali todo o meu dinheiro e acontece uma crise, pode não ser uma crise da empresa, uma como o Covid, que impacte essa empresa, eu tô com meu dinheiro ali. E se é um dinheiro que vai fazer diferença na minha vida, é pesado. O dinheiro ali do mercado de renda variável tem que ser um dinheiro que você vai diversificar bem e que não vai te dar dor de cabeça caso aconteça uma crise muito grande. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ficou muita coisa de uma vez? Ficou muita coisa, ninguém foi falando nada, eu fui comentando. Se não, passa a bola aí para você, Álvaro. Beleza, Lucas? Perguntas, Lucas? Não, achei ótima a explanação, parabéns, Luan, muito bom. Valeu. Pessoal, acho que o pessoal gostou muito também, viu? Então, eu vou disponibilizar o slide se alguém quiser. Eu vou Isso, mandar a isso. prova e ele manda para vocês, tá? Pronto, eu vou passar para eles também o slide, para eles Tá darem bom, uma. tá bom. Muito obrigado, viu, pela Eu que agradeço pela participação. oportunidade. Então, alguns de vocês, pessoal, já investem em mercado acionário? Tem algum investidor aí na turma? Eu tenho vontade. Eu, Álvaro, Ezequias, Eu percebi isso. O pessoal pergunta ali sobre institucionais. O Hélio acho que investe também, né, Hélio? Dá para perceber quando a pessoa já pergunta. Criptomoedas. Saber. eu, eu desde 2017. Tá certo. Então vamos lá, galera. Basicamente, é muita informação, né? Mas é um processo, pessoal, é um processo, né? Isso aí é uma das escolas que a gente usa para estar analisando, né, a renda variável. Eu falo que, como eu falei para vocês, existem dois mercados, né, dois eixos básicos, né? É, é a renda fixa e a renda variável. E dentro desses dois eixos, pessoal, existem dois oceanos, né? E um é correlato ao outro, né? Eu não sou investidor de renda fixa, mas você começa na renda fixa e os movimentos da renda fixa, principalmente quando existe política monetária que vai impactar os juros, aí a coisa grita mesmo no mercado, pessoal. Então, são mercados que um é correlato ao outro, né? E como o Jean citou aí, quando existe, né, o Estado, né, o governo, ele é acionista em alguma das empresas, uma sociedade de economia mista, aí é bem complicado, porque quando tem escândalo de corrupção, canetada do executivo, é bem complicado, e a gente vê aí nessas nossas principais estatais aí, Vale e Petrobras, a coisa é bem complicada, tá? Mas basicamente é isso, né? São vários mercados, né? Os mercados regulados são os mercados centralizados, que são as bolsas de valores, né? Compostas por índices, né? Que são as empresas. E, pessoal, a gente tem mercados também, que é o mercado Forex, que é o mercado de pares de moeda, né? Que é o dólar contra as principais moedas do mundo, que é um dos mercados que a gente tem também na renda variável. É um mercado trilionário, tá, pessoal? Trilionário, move trilhões ao dia, tá? Outro mercado, cada país onde existe esse sistema de empresas de capital aberto, vai ter essa bolsa de valores, tá? Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos a gente tem umas 5 ou 4 bolsas de valores, tá? Específicas, né, para cada ativo, tá? Então é um mercado bem vasto, tá, pessoal? E o mercado que acho que o Hélio citou aí, que é criptomoeda, é um mercado centralizado, onde não existe a figura de uma instituição, onde não existe a figura de um Estado regulando, né? Então é a plenitude, digamos, do liberalismo puro, tá? Então basicamente é isso. Acho que tem um mercado também aí que a galera considera mais como uma aposta, né? Que é o cassino, né? Que é o mercado de opções binárias, né? Que aquilo ali, pessoal, é complicado, né? A gente não cogita, mas se você conseguir arrancar dinheiro daquela situação, tranquilo, mas a gente não indica, tá? Então basicamente são esses mercados, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, para vocês verem agora um pouquinho de análise gráfica, tá bom? Tela inteira.
Certo. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Me confirme aí, por favor. Sim. Tá, pessoal, eu tô com uma ação aí. É a ação da Taesa, tá? Que o Jean pegou aí como exemplo, tá? Tá comentando com vocês. A gente vai fazer a análise gráfica dela aí, tá? Para ficar um pouco mais elucidativo aí para vocês, tá? Então, pessoal, eu coloquei alguns slides aqui, né, para a gente estar esmiuçando. A gente não vai adentrar muito, não vai dar muito tempo, tá? Mas basicamente, quando vocês forem, como o Jean citou, o Jean domina a parte de fundamentos, tá? E existem outras ferramentas, como falei para vocês, análise fundamentalista, né, que foi o que o Jean falou, análise gráfica, análise técnica e análise de fluxo. São escolas para vocês interpretarem a renda variável, tá? Dentro da análise gráfica, pessoal, existem teorias, né, verdadeiros estudiosos, né, criaram essas teorias, né? Dentre essas teorias, a gente tem a teoria de Dow aí para poder estar analisando os movimentos dos mercados, tá? Eu vou estar esboçando um pouquinho para vocês, né? Charles Dow, tá, pessoal, ele alegava, né, que o mercado movimentava em ondas, né? E essas ondas a gente pode correlacionar com o comportamento humano, tá? Então, quando você analisa um gráfico, você pode ver a cotação, vamos supor que ela esteja lá, a gente pode até ver aqui no exemplo, tá, pessoal, no meu gráfico, tá? A gente aqui tem uns eixos, o tempo, e aqui a de cotação, as escalas, tá? A de tempo e a de cotação, tá bom? Na horizontal, tempo, e na vertical, cotação. Então, a gente tem aqui uma movimentação e uma variação de cotação, de preço. Então ela saiu aqui, galera, ó, é o mesmo preço, eu vou pôr aqui, ó. Ela saiu aqui de R$24 e ela foi para 28,90. Então, vocês concordam que se ela saiu de 24 para 28,90, se você comprou no 24 e ela foi para essa cotação, você teve uma rentabilidade aí. Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem ideia. Ela fez uma rentabilidade aí de 19%. Deixa eu colocar uma cor para vocês visualizarem aqui, fica melhor. Uma cor de alta. Então ela saiu lá de 24 e ela foi lá para os 28,59, tá? Então ela deu uma valorização aqui aproximadamente de 19%. Então, o que você faria? Você comprou lá no 24, qual é a tendência do comportamento humano, né? Você comprou no 24, ela deu 19%, o que você faria? Uma pessoa que ela vê o dinheiro e conhece um pouco da volatilidade do mercado, o que ela faria? Ela realizaria, ou seja, ela pegaria esse lucro de 19% e colocaria no bolso, né? Então, quando a gente analisa os gráficos no mercado, além de a gente ver as cotações, né, a gente percebe também o comportamento humano. Então foi em cima disso que Charles Dow ele começou a decodificar e interpretar o mercado, tá bom, pessoal? Então basicamente o mercado ele se movimenta em ondas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem uma onda de cotação e aqui, ó, a gente teve uma retração, pessoal. O mercado corrigiu. É o conceito que eu falei para vocês. Então, quem teve 19%, colocou o lucro no bolso, qual é a tendência? Vender as ações. Se ele vende as ações caem de cotação, tá? E aqui continua, tá? Então, esse movimento aqui, pessoal, dos 19%, ele retraiu aqui, ó. Praticamente 30%, 40% venderam as ações, tá? Colocaram o lucro no bolso, tá? A gente chama esse tipo de movimento de retração ou teste de demanda, né? Então, se ela fez essa cotação, retraiu, o pessoal colocou essa retração, que é o lucro no bolso, existiu demanda, existiu volume, existiu comprador, a ação continua a subir, correlacionando com análise de fundamentos. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando o investidor ele é extremamente fundamentalista, ele não olha para gráfico, tá? Mas quando você conhece de fundamentos e entende de análise gráfica, né, você tem de análise técnica, de fluxo, você tem várias ferramentas para você estar interpretando, né, o mercado e os ativos de renda variável, tá? E até os de renda fixa. Então, pessoal,
Ó, fez aqui o fundo, subiu da cotação. Então ela saiu lá de 24 e ela foi lá para a cotação lá do 29,63. Então quem comprou no 24 já está tendo um lucro considerável. E olha o que o mercado fez, ó. Ele não saiu dessa faixa etária de preço, tá bom? Ele não sai dessa faixa etária de preço, tá? E aí vocês vão acompanhando junto com os fundamentos da empresa e pensando sempre, como o Jean falou, no longo prazo. É o que diferencia, né, para você sobreviver na renda variável, tá? É, o ser humano, pessoal, ele não tem um hábito de estar perdendo, né? É um comportamento que a gente tem aí, é um refúgio que o nosso cérebro tem. A neurociência explica isso. Então, se você não é investidor e aí você entra no mercado de renda variável, você coloca lá seu dinheiro, lá você coloca 1.000, 10.000 reais e você vê esse mercado retrair lá o ativo que você comprou cair 10, 20, 30, 40% do seu patrimônio, você vai se desesperar, né? Então você não vai ter um perfil emocional. Mas como o Jean falou, você tem que pensar sempre no longo prazo, né? Pensar no longo prazo e conhecer os fundamentos da empresa. Vocês fazem administração, né, Lucas? Né, pessoal? É administração, né? É isso aí. Isso mesmo. Então, tendo esse perfil aí, basicamente como funciona o mercado, pessoal. Entender desses fundamentos, como o Jean falou, né? Interessante que ele focou bastante para a governança, né? E eu nem citei que o curso, eu tinha esquecido de comentar com o Jean que o curso era de administração. Tá? E ele focou muito para a governança, que é a parte de vocês, né? Vocês aí são futuros empreendedores, quem sabe aí se o negócio não vingar, vocês abrem o capital da empresa de vocês, né? Vocês vão estar dentro desse mecanismo aqui, tá bom? Então, galera, ela saiu daqui, vamos voltar do 27 e ela fez mais cotações aqui, ó. Deixa eu só travar aqui. Beleza, deixa eu puxar aqui o gráfico. Então aqui, galera, ela foi lá pro 33. Então se a gente puxar aqui, então deixa eu puxar aqui a valorização para vocês verificarem. Então ela saiu aqui, pessoal, para 34, tá? Então você já tem uma valorização aqui de 41,79%, tá? Então você já está bem comprado, né? Então você é um acionista da Taesa pesado aí, tá pensando nela para carregar essa posição aí de 3 a 5 a 10 anos aí, 15 anos, 30 anos posicionado em Taesa, pensando nos fundamentos da empresa. Você pode já pensar na sua aposentadoria, né? Mas vocês têm que conhecer todas as ferramentas possíveis, tá? Que pode estar ajudando vocês. E aí, galera, ela pegou e retraiu aqui, ó. Eu tenho até a retração, ela retraiu aqui 13%, mas como eu falei para vocês, dando os bons fundamentos da Taesa, esse movimento de correção, né, de venda de ações que a gente pode falar, ele foi corrigido 13%. A gente mostra que isso aqui foi um movimento aqui de realização de lucro. Então imagina aqui, pessoal, o flow da empresa é a quantidade de ativos, a quantidade de ações que aquela empresa emitiu. Imagina aí na escala de milhões a bilhões, tá, pessoal? De ações, né? Então você vê um movimento aqui de 13%, então entrou institucional aí, como o Ezequias falou aí, pesado aqui vendendo posição, tá? A gente pode deduzir aqui que foi uma realização de lucro, né? Porque foi um movimento aqui de 40%, os investidores realizaram esse movimento, tá? Para 13%. Beleza? E aí, pessoal, a Taesa continua a subir, tá? Então ela continua fazendo aqui a teoria de Dow, fazendo aqui o mercado movimentado em ondas, né? Fazendo fundos e topos crescentes. Deixa eu traçar aqui. Deixa eu aproximar. Ô, Álvaro, Opa, pode falar. só uma observação aqui rapidinho. E esse movimento, igual você colocou aí de 13%, tem hora que é mais, isso aí muitas vezes assusta o pequeno investidor, né? Quem está começando. Exatamente, Ezequiel. É justamente isso. É o balanço emocional, né? Então, como a nossa psique, né, o nosso cérebro não é acostumado a perder, então a gente vê ali já 3%, 2%, 5% contra, a gente já desespera, né? A gente indica que para investidores que estão iniciando, não fiquem olhando para a carteira de vocês o tempo todo, né? Para as ações que você investiu, porque você não vai ficar bem emocionalmente, né? Que você vai ficar incomodado.
O ideal é você, como o Jean falou, no mínimo 10 ações. Se você investe em setores diversificados, você tem R$ 1.000, você joga lá R$ 100 em cada ação. Quanto mais você diversificar, melhor, para você já prevenir esse impacto emocional aí, se você não tem um hábito, né? Mas, pessoal, é um processo, o ser humano ele é muito imediatista, e principalmente o brasileiro que não conhece de renda variável, né? A renda fixa do brasileiro, pessoal, infelizmente a poupança é todo ativo que o brasileiro conhece. Infelizmente, a nossa educação financeira ela é bem escassa mesmo, a gente não tem esse prisma cultural de estar ensinando isso para os nossos filhos. Até na escola a gente tem essa omissão desse tipo de informação. Então é bem complicado, né? Já é um prisma cultural, né? Então a gente fica à mercê desse tipo de movimento, tá? Mas é costume, pessoal. É costume, é trabalho, né? O que a gente indica para vocês, investidores que estão iniciando, dependendo da idade de vocês, né? Se vocês são mais novos, o Jean aguenta uma posição aí ao contrário, né? Ele aguenta aí 10% em renda fixa, em renda fixa e 90% em renda variável. Por quê? Porque ele é novo, pode perder, mas a longo prazo a tendência dos mercados é que ele se aposente com 35 anos, com 30 anos. Aí você já tem lá, eu já estou com 38, eu já não posso me arriscar, já minha posição em investimento é 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Tá? Então vocês têm que equilibrar isso conforme a idade. Quanto menor a idade, mais apetite, mais propício é o risco que você pode correr. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Isso aqui é teoria de Dow, não vou estender muito, tá? Mas eu queria estar falando para vocês, na hora que forem interpretar, né, o gráfico, essa questão das ações, e tentarem perceber o comportamento humano aqui nessa situação desses gráficos. Você vê as retrações, as correções, venda de ações, você vê que eles estão realizando posição. Tá? Mas tudo balizado pelos fundamentos. Vocês têm que conhecer os números da empresa. Tá? O carisma, às vezes a empresa está com um fluxo de caixa complicado, está endividada, mas a empresa ela consegue produzir receita. Né? E o carisma da marca, a marca pesa. E com isso você vai conseguir aí performar a longo prazo, tá, pessoal? Pessoal, basicamente é isso. Deixa eu ver, vamos abrir. Eu queria mostrar só para vocês um home broker, tá? Um home broker aqui, caso vocês. Esse aqui, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Esse aqui, pessoal, é um home broker profissional, tá? Vocês podem, pessoal, a simplicidade hoje da tecnologia, se você quiser comprar ações, você consegue aportar pelo celular de vocês, tá? A gente chama-se de home broker. Esse aqui é uma plataforma que é um home broker profissional, tá bom? Esse ativo que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o índice futuro, tá? Ele não é uma ação, só coloquei para vocês verificarem um pouco o home broker profissional, né? E aqui a gente vai ter outras ferramentas aqui para estar interpretando o mercado, que aqui é o fluxo, tá? É a análise de fluxo. Vocês vão ver muito número, né? Que tanto número é esse, que tanto número é esse. Vocês vão ver um gráfico aqui, tá? Esse aqui é o nosso índice, isso aqui é o nosso índice Bovespa, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o que compõe o índice são as maiores ações do Brasil que tem a maior capitalização de mercado. Elas compõem aí o nosso índice Bovespa. E como eu falei para vocês, um país que adota, né, o sistema de capital aberto, ele vai ter uma bolsa de valores, né? Vai ter um sistema acionário para estar movimentando toda a economia de um país, tá? Então, cada país que tem esse sistema, ele vai ter uma bolsa de valores. Essa bolsa de valores vai ser composta por índices, que são o quê? As principais ações de maior capitalização desse país, tá bom? É o que faz a economia girar, basicamente, tá? Então, galera, eu estou aqui com o índice futuro, que é o nosso IBOV, tá? Nosso Ibovespa. Tá? Então, os movimentos das ações precificam aqui? Sim, pessoal. Então, o nosso mercado acionário abre às 10 horas. Então, quando tem lá uma compra forte em Vale, Petrobras, Bradesco, YouTube, né? Empresas que têm muita capitalização, movimentação diária de milhões, né? O índice, esse índice futuro, o nosso IBOV, ele tende a subir. Tá?
Quando a venda é muito forte, ele vai cair, tá bom? Então, a gente tem aqui uma ferramenta, pessoal, tá? Se vocês forem... É um tipo de operação que tem, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Não é indicado, tá, pessoal? Mas é só para vocês... Como o Jean falou, a questão do trade, né? O tipo de movimento é o trade, tá, pessoal? Então, se você comprou lá no 5, nos R$5 vendeu no 10, você teve uma variação, você teve um lucro, você teve um percentual. Você vai colocar esse lucro no bolso, você fez um trade. Então, a variação do 5 para o 10 é uma variação de cotação. Você tem uma variação do preço. E quando você faz essa realização, você faz um movimento de trade, né? É basicamente isso. A movimentação, a variação da cotação é o trade, tá? E aí tem as categorias, tá, pessoal? Tem a categoria do day trade, que é extremamente perigosa, tá? Você vai fazer as operações no mesmo dia, tá? Comprar ação e vender ação no mesmo dia, tá? Tem um swing trade. Você vai passar mais de um dia posicionado. Tem um position, você vai passar mais de meses posicionado. E tem o buy and hold, né, que você vai comprar para a vida inteira, né? Esse é o buy and hold trade, né, que é um movimento aí para a vida inteira. Você vai carregar a posição da ação ou criptomoeda ou qual ativo que for de renda variável, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Eu comprei aqui, ó, na cotação aqui, alguns contratos. Esses contratos têm um valor atrelado e ó, eu tô perdendo dinheiro aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o replay do mercado, tá? Isso aqui foi a movimentação que o mercado fez hoje, tá? Então eu tô perdendo aqui R$45, tá bom? E aí, basicamente é isso, tá? Então, se você mensura, especula, você vai ter uma alta aqui, analisando, estudando, né? Vendo as principais capitalizações das outras empresas, e isso aqui pode estar... rentabilizando de forma alavancada, mas a gente não indica isso. Eu trouxe para vocês verem que é um tipo mais de ferramenta que a gente tem para estar analisando, tá bom? Pessoal, é muita complexidade, existe muitas ferramentas, a gente não vai adentrar, porque... Só um instante, tá? Ó, teria muitas outras teorias aqui trazer para vocês, mas o tempo é muito pouco, tá, galera? Então, para não complicar, a gente vai... sintetizar aí para vocês. Pode falar. Quem perguntou? Não, é que você, para fazer essa operação, você tem que ir através de uma corretora, não é isso? Isso, Qual corretora você exatamente. está utilizando aí? Qualquer operação, quem perguntou foi o Ezequias, Hélio. Hélio. Hélio, qualquer operação no mercado financeiro, tá? Tanto centralizado quanto não, você tem que procurar uma corretora, tá? Uma corretora de valores, né? Como existe corretora de imóveis, você vai procurar uma corretora de valores imobiliários, tá, pessoal? E aí você consegue fazer esses investimentos. Pessoal, um ativo muito bom, e ninguém me falou, a gente está falando só de renda variável, que vocês podem estar conhecendo, porque para quem não começou ainda a investir, vocês podem começar pela renda fixa, que é o Tesouro Direto. Você vai comprar os títulos do governo brasileiro, no caso do nosso governo, vai emprestar dinheiro para ele, ele vai pagar, né, o prêmio lá com determinado tempo, vai pagar aquela taxa lá, aquele percentual combinado e acordado, né? Hoje a gente tem esse patamar aí que é a taxa Selic, tá? Não balança, tá, pessoal? É bem saudável, é melhor do que vocês investirem na poupança, né? E por sinal aí a nossa Selic está aumentando aí, né? O Lucas aí domina bem o Banco Central aí querendo dar uma força para o mercado, uma respirada aí para a curva, tá? Então, Álvaro, opa. o pessoal que quer começar também, você pode até falar melhor que eu, é interessante ver os ETFs, né, cara? Ah, sim, pessoal. Existe um tipo de ativo... se vocês, pessoal, por exemplo, vocês querem estar posicionado, por exemplo, em várias ações, né? Só que você não tem um manejo para estar selecionando, ainda não conhece análise de fundamentos, vocês podem estar comprando ETFs também. O que é um ETF? O ETF é como se fosse um índice. Existe um conjunto de ações naquele ETF, existem várias ações, e aí você pode estar comprando uma carteira, né, de ações através desse ETF. Existe também, pessoal, fundos de investimento, né, fundos de investimento acionário, né, um fundo de investimento em ações, tá? Vocês podem estar comprando também
que você vai ter um gestor, vai ter uma pessoa qualificada que vai estar gerindo o seu dinheiro, administrando o seu dinheiro. Existe, pessoal, uma infinidade de ativos, tá? Tanto na renda fixa quanto na renda variável que vocês podem estar investindo, tá? Investindo para você, para aposentadoria, para as pessoas que você ama, filhos, não sei, né? É pensar a longo prazo, pessoal, tá bom? Basicamente é isso. São 8h26. Vamos lá, se vocês querem fazer mais pergunta. Mais pergunta? Vamos lá, continua aqui. Lucas? Eu tenho uma pergunta aí, Álvaro. Pode falar. Naquele momento que você mostrou ali, que teve aquela reação do mercado ali, que você falou que o cara retirou o lucro dele, aí as ações caíram, né? Isso. Como é que o que você indica para gente fazer nessas situações? No caso, eu comprei a ação a R$ 20, ela valorizou para 30, 33. Aí eu penso em longo prazo ou eu resgato aquele lucro, aquele rendimento? Como é que funciona? Olha, Posso responder, Álvaro? pode. Cara, existem duas escolas nesse tipo de ocasião. Eu, particularmente, invisto pensando em me aposentar. Então, eu comprei Taesa a 22, comprei Taesa a 30, comprei hoje a 40. Então, cara, o meu foco é comprar. Todo o dinheiro que eu tiver, eu vou comprar. Então, eu não me importo tanto com o preço, eu me importo com a qualidade dos ativos. Porque, independente do preço que está hoje, daqui 10 anos, se a empresa continuar lucrativa, ela vai ter crescido muito mais do que ela está hoje. Agora, se você quer fazer trade, que é o que o Álvaro está mostrando mais na análise gráfica, acertar um ponto de entrar, um ponto de sair, é um pouco mais difícil, mas tem como também. Você comprou ali, esperou 2, 3, 4 meses, você tira seu lucro, acabou. Só que aí você nunca vai saber ao certo, o dia que você souber isso aí, certeza que você fica milionário. O ponto de entrar e o ponto de sair. É muito difícil, cara, acertar. A renda variável pode ir para cima, pode ir para baixo. Se puxar a crise aí do Corona, né, Álvaro? Todas as ações caíram, nenhuma pessoal, ficou... falando do Corona, isso aqui, ó, essa retração forte aqui, ó, essa realização forte aqui dos 32 que ela veio bater os 24, esse movimento aqui, ó, vou até pôr ele para vocês. Tá aqui, ó, no gráfico. Tá? Esse movimento aqui foi a crise do Corona, né? Que a gente fala que foi um flash crash, que foi muito rápido, tá, pessoal? Dentro dos padrões de economia, o Lucas sabe, foi muito rápido, tá? Então, basicamente, ela retraiu aqui, vamos ver os dias, pra vocês terem ideia, retraiu aí 59 dias de retração, ou seja, o mercado caindo forte, tá? Então, pessoal... Então, nesse tipo de ocasião, cara, uma pessoa que nem eu, que só compra ativos, tem que pensar muito, cara. Tem que ter um emocional forte, não ficar ali olhando todo dia. Porque se você vê sua renda, seu dinheiro despencar 50% aí, não sei quanto foi da Taesa, eu não vendi nada, eu mantive meu dinheiro ali, cara, e olha como tá hoje. Já tá muito mais, tá? Porque a cotação, ela vai acompanhar a qualidade dos ativos no longo prazo, mesmo que demore um pouco, cara. Então, o ideal para quem quer na renda variável começar mesmo, pensando no foco a longo prazo, tem que focar na qualidade. O preço vai ser menos relevante daqui a algum tempo. Então, tem que pensar em venda, tem que pensar em adquirir bons ativos. Eu perguntei isso porque, assim, eu sou bem conservador. Então, agora que eu comecei a pensar em investir, eu já tinha uma aplicação em Previdência, e aí, quando veio essa crise, eu vi que não estava valendo a pena, eu resolvi investir. Mas, justamente por não conhecer como analisar essas empresas, eu fiquei com bastante receio e apostei pela criptomoeda, porque eu consegui ver que o crescimento estava sendo muito bem alto e constante. Então, por exemplo, eu apliquei em um mês, eu consegui 50% do meu lucro na aplicação. Cripto é assim, cara. E aí, cripto tem uma moeda, cara. Vou deixar lá e vou esquecer. Aí eu fui só tirando rendimento. Mas criptomoeda é diferente, Hélio. A cripto, do mesmo jeito que ela te deu 50% no mês, ela tira no outro, cara. É um mercado que não tem regulamentação. Então ele sobe muito, se você puxar hoje aí, mas vai em geral tudo, cara. Agora que caiu, mas justamente porque a Vale, tipo assim, já tem mais de 6 meses que ela vem crescendo surpreendentemente, sabe? E eu sei que tem esse risco. Por isso que eu tirei um valor, falei, esse valor eu posso aplicar e vou correr o risco. Se você é mais conservador, cara, né? Se você é mais conservador, tem que tomar. Não dá para ter mais de 10%, 5% da sua renda em cripto, porque se você derreter 50% ali direto.
é pesado. Ô, Jean, Opa, porque igual você falou, né? Tipo assim, conservador e investir em cripto é duas coisas totalmente dissonantes, né? não, eu sou conservador também, Porque, cara, mas eu não tenho sei, 5% eu em falo cripto. assim, Eu acho que porque o Hélio não é conservador, ele é não é moderado. conservador, É, porque, por Conservador exemplo, não. eu tô desde 2017, eu não quero nem saber de cripto, eu não quero nem ouvir, não quero nem aprender, porque, É algo entendeu? de perfil, né, E, cara? por exemplo, tinha um camarada aí que ele morreu, e aí só ele sabia a chave, aí ninguém perdeu as cripto, tudo. Não sei se vocês sabem disso, né? É complicado. É Sim, porque sim. assim, ela não pode estar na internet, que alguém vai roubar. Então, normalmente o cara pega, tá lá no cofre É que as separado. criptos, cara, geralmente você compra numa corretora também. Você nunca pode deixar na corretora, você tem que deixar ela armazenada num. Armazenada. Aí esse É, cara morreu, como só ele tinha lá a chave onde aí perdeu, todo mundo tomou prejuízo. já tem isso é complicado, cara. É porque é descentralizado do governo, ninguém tem acesso, só o cara. Eu sou conservador, mas também eu analiso um pouco o mercado, o que está acontecendo, né? Não, ó, Então, Hélio, sabe que eu o sou setor bem de conservador tecnologia também. hoje, o setor de tecnologia hoje é o que mais cresce, e ainda mais agora com a questão da pandemia, nunca se cresceu tanto a parte de tecnologia, né? Então, assim, conservador que eu arrisquei o que eu com o pé no chão. E por mim valeu a pena, já tirei 50% do rendimento. Sim, não, eu pessoal, tenho 1000% de lucro, Hélio, em Ethereum. E ó, eu sou conservador, cara. Mas Como é que é é? aquilo, você Não entendi. tem que Não entendi. pulverizar seu risco, né, cara? Não é algo que se eu perdesse ia mudar minha vida, mas ganhando pode ser que mude. Então, você tem que colocar ali algo que não vá mudar a sua vida. pessoal, tudo é De muito jeito. perfil e idade, né? Como eu Sim, falei para vocês, estão acima de 30, 35, dá para investir em renda variável? Dá. Não conhece ainda? Investe em ETF ou em fundos de investimento em ações, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que conhece de análise fundamentalista domina, ela vê essa queda aqui, pessoal, né? Da Taesa, ela sai de 32 para 24 como uma oportunidade. Então, em vez de ela se desesperar e vender essas ações, né, o que a pessoa vai fazer? Ela vai comprar mais. Né? Então, ela conhecendo os fundamentos, os balanços da empresa, os números da empresa, o fluxo, né? Ela vai, opa, caiu bastante, vou comprar mais. E aí ele vai comprar mais. E isso pensando a longo prazo. Tá, pessoal? A longo prazo, 1 ano, 2, 3, tá? No mínimo 1 ano, no mínimo do mínimo. Né? O ideal é de 3 para cima, pessoal. O Tá? Álvaro, aí tem uma outra coisa também, né? Que é o seguinte, além de tudo, é como o Jean falou, né? Você tem que olhar para o setor que você está investindo. Sim. E também vai depender muito da condição econômica do país, né? Você não vai colocar, você está aqui no Brasil, mas se você é um investidor internacional, o Álvaro domina isso aí, você não vai botar o seu dinheiro em qualquer país, né? Por exemplo, ou se você pensar num cara que está lá nos Estados Unidos, ele vai olhar muito para os fundamentos econômicos também, porque ele não vai querer colocar o dinheiro dele em qualquer país, né? Um país que tem estabilidade, um país que tem um risco elevado, o risco país e outro tipo de risco, enfim, tem uma série de outras coisas também para analisar. Exatamente, Lucas. É que eu estava falando o conceito dos índices, né, pessoal? O que compõe os índices das bolsas de valores de cada país são as empresas que fazem a economia girar, tá? Então, quando você investe no exterior, existe uma coisa chamada paridade cambial, né? Só que existe o poder de compra atrelado às moedas. Então, se você investe e você tem uma posição em euro, dólar, franco, né, qualquer outra moeda, e ela tem mais poder de compra, né, o Jean até falou poder de fogo, né, que é os institucionais gringos, né, amassando aqui, vendendo nossas ações, das nossas empresas. Quando você investe no exterior, por exemplo, investe em dólar. Todo mundo está dizendo que o dólar vai colapsar porque ele está inflacionado, porque o Banco Central não respeita, está injetando muito dinheiro, vai inflacionar. Mas enquanto o dólar tiver um poder de compra maior do que a nossa moeda pátria, que é o real, você tem um investimento sensacional, porque, pessoal, você vai estar ganhando na cotação de câmbio, né? Você não vai desvalorizar seu poder de compra por causa da inflação, né? E você vai estar travado, porque existe um movimento inverso, tá, pessoal? A gente chama de correlação inversa. Vamos supor que as ações do Brasil tudo sobem,
né? Então, dentro do conceito de índice, se o índice sobe, o que acontece com o dólar? O dólar cai, tá? Existe esse movimento inverso, tá? Então, se o índice cai, o dólar sobe. Se o dólar sobe, ele derruba o poder de compra da nossa moeda, tá? Então, essa correlação, pessoal, é muito forte, tá? Por quê? Porque o dólar é a moeda de confiança, é a moeda de lastro mundial, onde as relações de importação e exportação são comercializadas em dólar, tá? Então, existe essa correlação. Então, se você investe no exterior, não somente em dólar, mas qualquer outra moeda que tem um poder de compra maior, você vai estar protegido por essa paridade cambial, né? Por quê? Porque você está protegendo o seu poder de compra. O seu poder de compra ele está sendo preservado porque aquela moeda tem um poder de compra maior, né? Então, basicamente, existe essa correlação também dentro do mercado financeiro, né? O ideal é que você tenha 50% dos seus investimentos em real e 50% em uma outra moeda, de preferência dólar, né? Por ser mais líquida e tem a confiança do mundo, né? Então, esse é o ideal de investimento, né? Porque você vai estar protegendo aí 50% do patrimônio, do poder de compra aí do seu patrimônio. Se proteger da inflação, tá, pessoal? A gente sabe que o real aí está sofrendo bastante, né? Está dando reduzida bastante porque o Banco Central está intervindo, né? E a política monetária está aumentando aí a Selic, está derrubando aí e está atraindo aí capital estrangeiro para estar investindo aqui dentro, né? Então, basicamente, é isso, né, Lucas? Sim, tá ótimo, sem dúvida. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fica à vontade aí para fazer. Alguém, acho que chamado Rocha, falou aí no chat que quer comprar ações, mas não tem experiência. E perguntou se alguém poderia ajudar. Aí eu recomendo, o Álvaro vai colocar as redes sociais dele aqui, e da Logos também. Se alguém tiver interesse, né, em dar os primeiros passos, vocês podem entrar em contato com o Pessoal, Álvaro ou com a Logos. eu, o Jean e mais uns colegas, o Lucas também, da Logos, a gente tem uma casa de research, né? Esse projeto da Logos Investment, né? É uma empresa, tá? Vou abrir aqui, tá, pessoal? A gente tem o nosso canal no Instagram, a gente começou agora, tá, pessoal? E a gente faz essa educação financeira, tá? Tanto em renda fixa quanto em renda variável, investimento no exterior, aqui nacionalmente, tá? A gente tem um grupo, pessoal, que a gente divulga isso aí, a gente faz assistência, a gente não faz recomendação de compra, tá? A gente educa as pessoas, tá, para escolher os melhores ativos, a gente tenta identificar o perfil de risco da pessoa, o perfil emocional, se ela já investiu, no que investiu, porque tudo, pessoal, dentro das finanças é emoção, tá? É emocional. Se você não tiver afinidade, apetite, realmente uma renda variável no início do investimento vai te machucar emocionalmente. Você não vai se sentir bem numa retração forte, o mercado derreter 10%, 20%, vai te incomodar. E o que a gente indica, se você for novo, tudo bem, você pode correr esse risco, tá? Mas se você já tiver uma certa idade, a gente indica você balancear a sua carteira de investimento. Ter uma posição maior em renda fixa e 10, 30% em renda variável para você proteger o seu patrimônio de uma oscilação forte e preservar o seu emocional, tá? Então a gente tem esse grupo, vocês podem estar procurando a gente, eu vou colocar aí no link, tá? O nosso Então, Álvaro, o nosso grupo hoje, cara, meu, é sensacional os insights que a gente troca lá. Para quem não, mesmo para quem já conhece, ou para quem não conhece, é que para falar em uma hora como avaliar uma empresa, tem empresas que às vezes você não avalia em um dia só, porque são muitas coisas para você ver, né? Você está virando sócio de um negócio, né? Agora, lá a gente tem profissional que vai falar só de dólar, vai falar só de ação, como abrir uma conta lá fora para você poder começar a investir em dólar, comprar os seus primeiros ativos, comprar um ETF que replica 500 empresas em dólar. Então, vai ser mais tranquilo você ter essa assistência. Quando eu comecei a investir, eu comecei muito cru, com 16 anos, ainda que eu ainda tive um certo período de estudo, mas você ter essa assistência no começo, teria feito muito mais diferença, talvez, para mim hoje, mas eu tive que aprender na prática. Então, quem tem a oportunidade de estar aprendendo com pessoas que já estão ali, vale a pena mesmo, gente. pessoal, é isso. Procure a gente está aí para ajudar vocês, tá?
Álvaro, com essa apresentação aí do estudo das empresas, ficou até melhor para mim poder querer conhecer um pouco mais das ações, né? Sim, Porque quando você consegue fazer essa análise, você sabe assim onde está investindo, né? sim. Não é às cegas. Eu É, gostei bastante. é isso mesmo, pessoal. É isso. É renda variável é esse mundo, tá, pessoal? Mas conhecimento também, quando você parte para renda variável, você precisa dominar a renda fixa, né? Mas isso vai vir de forma natural. O Jean, ele começou com renda fixa. É uma questão de percentual de lucro, né? Você vai chegar uma hora que você tá vendo que o seu investimento disciplinado mês a mês, tirando aqueles aportes, tirando 500 mil reais, 2 mil, dependendo do que você aporta e investe, quando você vê, você está com um montante que você nunca pensaria que estaria. E aí você estaria investindo em renda fixa. Aí você vai chegar num patamar que, poxa, os caras da renda variável ganham 30, 40% no ano, 60, 80% no ano. E eu tô ganhando aqui mísero 5 a 10% no ano. Aí o cara começa a se despertar e aí ele começa a ir para o interesse da renda variável. Isso, pessoal, acontece com qualquer investidor. Isso foi com o Jean, comigo, com o Lux, com qualquer pessoa. É uma afinidade, tá? Você começa na renda fixa, começa a conhecer os ativos de renda fixa, para depois você migrar para a renda variável. Mas, pessoal, isso não é regra, tá? Isso é só perfil. Se você já tem um perfil agressivo e quer rentabilizar e já pensa a longo prazo, escolhendo uma boa empresa com bons fundamentos, com a carteira diversificada, com boas empresas, de 10 a 20, 35 anos, pessoal, 40, 30. Se você tiver uma disciplina de todo mês estar investindo, você vai estar aposentado, não tenha dúvidas disso, tá? Aposentado financeiramente, né? Independente financeiro, tá? Basicamente é isso. Já Uau, pode falar, Lucas. eu uso a corretora Clear, né? Mas você tinha alguma corretora para indicar, assim, para quem tem interesse? Eu uso a Clear porque é corretagem zero, você pode comprar qualquer valor, né? Sim, Porque você tem Eu aqui. uso também o Ezequias, é isso? Isso. Eu uso também, cara, a Clear, porque é a mais acessível, você compra do celular, é a mais simples. Para quem está começando, eu acho que é a melhor. É a Clear aqui no Brasil, e para quem quer investir lá fora, a Passfolio, cara. Que também é totalmente grátis, é bem parecida com a Clear. Se você pessoal, não investe lá fora, o bem mercado no simples. exterior, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, mas eu falo É que o mais mercado simples que aqui. ele é muito mais simples do que você investir fora, atrelado em dólar, do que você investir aqui no Brasil, né? Então, porque lá fora, cara, você vai estar investindo em Coca-Cola, em Apple, empresas que, meu, não tem nada a ver. A Apple, ela somando o valor de mercado dela, dá o valor de 10 das 10 maiores empresas aqui do Brasil, não dá nem um terço dela, cara. É muito dinheiro, É galera. discrepante o tamanho das empresas Pessoal, lá e o que ela ganha de valor e o aqui. grande Dá para comprar o interessante, Brasil, quase. ó, o grande interessante do exterior, pessoal, que é apenas $1, vamos converter esse dólar para R$ 5. Então, com R$ 50, pessoal, você consegue ter uma carteira com 10 ações com as melhores empresas do mundo. Agora imagina você mês a mês aportar 50, 100 reais, 50, 100 reais nessas empresas que você escolheu com bons fundamentos. Isso a longo prazo, pessoal, é um estrago assim financeiramente, estrago positivo de forma positiva, porque não é caro, pessoal, é longo prazo, renda variável é longo prazo. Então o mercado fracionário no exterior, além de você estar cotado em dólar, dessa paridade que eu expliquei para vocês, né? Com R$ 50, pessoal, você consegue montar uma carteira com as melhores É. empresas, Coca-Cola, McDonald's, Então, que Apple, nem aqui, Amazon, né? Então, a gente viu a Taesa, né, cara? Você tem que ter 42 para R$ 40 ali. Se tiver menos que isso, você não compra. Lá fora, você pode dividir esses 40 por 40. Aí você exatamente, compra só um pessoal. pedacinho. É bem mais tranquilo. Pois é, eu sou meio medroso, né? Então, assim, primeiro eu tenho que conhecer. Então, assim, cripto, opções, Não, aí já é complicado. mini índice, mini dólar, eu nunca não quis nem saber o que que é isso. Não tenho interesse. E lá fora Eu também não também, gosto, cara, também. eu quero aprender, eu preciso manter contato com vocês, que eu quero aprender para poder começar a investir lá fora. Ô, Ezequiel, o que tu tem aqui de ação? Dá umas três aí, uns três nomes. Petro,
Suzano, né? Porque eu trabalho lá na Veracel, eu sei como é que é a administração, né? Você Que conhece pertence ao Suzano? mesmo grupo. Grande empresa, cara. É, Positivo, né? Pose 3. Sei. Boa também. Então, tá vendo essas empresas que tu tá me falando? Se a gente comparar uma dessas aí, cara, com uma Coca-Cola, é o chinelo, e você vai estar comprando em dólar ainda. Mas o legal é começar lá fora, começa com R$ 10, cara, R$ 20, para você entender como é. É algo que não vai te prejudicar, só para você entender mesmo como funciona a corretora. E aí vai mantendo contato, a gente vai ajudando. Mas você tem que começar assim mesmo. Eu quando comecei, cara, peguei meu primeiro salário e enfiei tudo em renda variável. Logo que eu aprendi. Foi um erro. Então, talvez se a pessoa começa devagarzinho, aprende ali os primeiros passos, né, Álvaro? Você põe $1, $2, você vai entendendo o funcionamento, né, cara? O meu irmão, assim, é uma história, se tiver um tempinho eu puder comentar aqui, a história, assim, é interessante, que foi através dele, né? Ele trabalhava no Rondelli muitos anos, e, por sinal, era gerente do Rondelli de Porto, e aí ele foi demitido. Quando ele foi demitido, os primeiros 6 meses ele ficou procurando emprego. Nesse período, meu pai já tinha 85 anos e começou um processo de Alzheimer. Aí ele viu que não tinha condição de voltar a trabalhar, porque minha mãe com 70 anos não ia conseguir cuidar do meu pai com 85. A gente é uma família grande, são muitos filhos, vou nem falar a quantidade, são 16. Aí, e nesse período ele estava estudando mercado financeiro e tal, ele pegou a rescisão dele e começou a investir. Hoje, com mais de quase 5 anos de desempregado, entre aspas, né? Ele faz mais do que ele fazia no Rondelli de Porto, trabalhando 14 horas por dia, porque aquele cara assim, dedicado demais, entrava às 7 da manhã e ia sair 9 da noite, né? Nem almoçar não ia. Aí eu chego lá, converso com ele, e esse mês fez quanto? Quer dizer, ele está fazendo mais do que ele fazia no Rondelli em casa, acompanhando a educação da filha. Meu pai morreu, né, com 91 anos, morreu em 2019 e tal. E ele não quer nem saber de... E no início a família ficava enchendo o saco dele. Não, rapaz, você tem que voltar a trabalhar e tal, você tá doido, não pode... E ele não quer nem saber de voltar mais para... Entendeu? Hoje ele faz mais do que fazia no Rondelli. Então, assim, é interessante. Quer ver? Olha uma coisa que legal. Vou mostrar aqui rapidinho. 2 minutinhos eu mostro para vocês. Tá vendo minha tela? Tô vendo aí? Tá carregando. Aqui já falou que abriu já. Porque eu acho que o Álvaro tá aberto também, né? O Álvaro tá aberto, ele tem Deixa que eu parar cancelar aqui. dele. Pronto. É rapidinho, Álvaro. 2 minutinhos Não, só pra... tranquilo, já foi. Estão vendo agora? Calma, eu vou parar e mandar de novo. Estão vendo? Tá aparecendo aí pra vocês? Para mim não tá aparecendo, não. Não, ainda não. Acho que tá carregando. Não? Nada? Pra mim também não. Ué. Vamos ver. Tenta de novo, já, porque deve ser... Eu Vou tô fechar e mais abrir de capaz. novo. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Então. Estão vendo agora? Sim, carregou. Pra mim tá aparecendo aqui. Ah, beleza. Então, olha isso que legal, galera. É uma realidade que a gente acha que é para poucos, mas pode ser para qualquer um de vocês se aposentar dessa maneira. A gente estava falando aí. Uma calculadora de juros compostos é muito interessante. Imagina que, sei lá, hoje você tenha R$ 1.000 e você consiga guardar R$ 500 todo mês. Hipoteticamente, tá? Eu vou pegar aqui uma rentabilidade média de uns 12% ao ano. É mais ou menos que o renderia o Ibov ali. Vamos colocar aqui 20 anos. Se você fizer isso por 20 anos. Quanto você teria no final? R$ 465 mil, guardando R$ 500 por mês, hein? Investido você teria 121, mas os juros compostos, né, tem uma magia aí, 344 mil. Isso aqui, a um dividend yield de mais ou menos 6, 7%, daria para ser uma renda passiva todo mês, tá? De R$ 3.000. 20 anos. O que o INSS dá pra gente?
Para você receber um salário de 3 mil para o resto da sua vida, pelo INSS, duvido que com 20 anos de contribuição você consiga. E além de estar recebendo os 3 mil todo mês, você tem esse dinheiro aqui, caso tenha uma emergência, comprado em ações. Então, o poder de investir em ações no longo prazo é esse. Isso é lindo demais, cara, porque a gente acha que é muito até, vamos pôr R$200, então, a gente põe 30 anos, então. Aí, ó, se a gente colocar mais tempo aqui, 30 anos, muita gente faz trabalho isso aqui na vida. Se o cara começa a trabalhar com 20 até os 50, tá trabalhando. 640 mil reais, guardando R$200 por mês. R$200 é uma realidade para muita gente. Então, assim, muita gente reclama, às vezes, das condições, mas isso aqui é muito simples. R$200 hoje você aplica do seu celular e é muito simples mesmo. É uma realidade que poucos ainda conhecem. Hoje a gente tem cerca de 3% da população investindo, mas que deve cada vez mais ganhar mais adeptos aí. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Mas nessa questão aí não tem o risco, por exemplo, do mercado? Esses 12%? Nesses aí, que você passou? Cara, vou te dizer que assim, das pessoas que compram ações, boas ações, e seguram por mais de 10 anos, desde 1880 tem uma pesquisa revelada que quando você segura uma ação por mais de 10 anos, independente dos ativos que forem, se tiver diversificado em mais de 10, você vai ter uma rentabilidade média de pelo menos 10% ao ano. É comprovada essa pesquisa, cara. Então, assim, no longo prazo, né? É que muita gente não tem cabeça para esperar 10, 20 anos. Imagina, você vai ver seu dinheiro ali parado ou negativo por 1 ou 2 anos. Você vai ter cabeça para esperar? A gente está olhando aqui. Agora, se você esquecer todo esse tempo aqui, se a gente colocar até menos, vamos colocar 10%, tem meses que eu já ganhei 10% na bolsa. Olha aí, 430 mil. Com 150 mil na bolsa, cara, você já tem um salário mínimo, todo mês, de renda passiva. Em fundos imobiliários. Fundos imobiliários você está aplicando em imóveis. Então você tem ali, um galpão logístico, muito interessante. Vocês são da Bahia aí, deve ter bastante galpões, esse tipo de coisa aí. Então tem um galpão ali que ele aluga para uma empresa, para guardar os seus produtos. Esse galpão aí, ele recebe um aluguel da empresa todo mês. E aí esse aluguel é passado para a gente. Então depois, se atingir uma certa quantidade ali, uns 500 mil, você pode até transferir sua parte só para isso aí, só para receber 6, 7% ao ano, mais do que valorizar o galpão. Então você vai estar pulverizando muito risco. No longo prazo, isso aqui é até pouco. A maioria das pessoas aí consegue 15% na bolsa. O Álvaro tá aí para falar para vocês aí. Então, se você conseguir 5 ainda, você ainda vai tá conseguindo um salário de mínimo todo mês aí. Com R$200, tá? Eu sei que tem muita gente que ganha mais que isso aí. Pessoal, então o Lucas vai dar continuidade, Lucas. Está tomando... Nossa, tomando o tempo de vocês demais. Desculpa, tomando a tua aula, Lucas. Não, tá ótimo. Na verdade, agora é descanso aí para eles de 10, 15 minutos, né? Mas, novamente, quero agradecer aí o Álvaro e o Jean, né, por se disponibilizarem aí pra gente e trazer essas explicações aí excelentes. O Álvaro já deixou o link do Instagram aí da Logos, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, né, pessoal, o trabalho qualquer coisa, vocês podem procurar o Lucas, que ele passa os links. O Jean vai me passar o slide, eu passo pro Lucas, passo o material também que a gente tem, tá? Eu mandei aqui o slide. Ah, mandou? Mandei, mas se quiser eu mando de novo. Tá aí, ó. No chat. Nem sabia que dava para postar pelo chat. Pronto, ótimo. Mas aí, assim, pessoal, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Logos, né, tá aí o Instagram. E quem quiser também ter interesse em se aprofundar mais aí também, pode conversar comigo depois, que a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí quem tiver interesse pode estar entrando também no grupo do WhatsApp, né, que é onde são vários grupos, né, Álvaro? Eu tenho, professor. Eu já perdi as contas de quantos grupos a gente tem. É grupo demais, mas é uma coisa assim muito, muito legal. Você tem interesse aí em fazer parte do grupo aí, Lucas? Pronto, vocês falam comigo no privado que eu mando o link do grupo para vocês, tá bom? Beleza, eu quero ver esse negócio aí de investir em dólar e investir lá fora. Pronto, aí é a especialidade do Álvaro. Aí, vou tomar coragem. O Jean também investe, ele tá com coisa, ele investe também lá. Eu tô tentando pegar 50% da minha renda lá fora, cara. É muito importante, né, você ter
você diminui demais seus riscos, né? O Álvaro tem propriedade demais para falar disso, tem tempo de dólar aí. É tudo Só câmbio, pessoal, é câmbio, né? uma coisa também, Álvaro e Jean, deixa o Instagram de vocês também aí Tá. no... Eu tenho um Instagram de investimento, onde eu só falo de investimento, tem um canal também. Pronto, coloca tudo aí, por favor, no link aí para o pessoal conhecer vocês, o trabalho de vocês, tá? Eu tô todo dia lá conversando no Instagram, tirando dúvidas. Pronto, perfeito. Aí quem tiver dúvida é só chamar o Jean lá. Pode procurar a gente também, pessoal, nos ADM dos grupos, pode estar chamando aí, tá? Eu vou passar os grupos pro Lucas. E aí ele passa para vocês, tá? Vou passar um bannerzinho para ele com os links. Aí vocês podem estar procurando a gente, eu, o Jean, os demais ADM aí, tá? Que a gente dá uma força para vocês aí. Valeu, pessoal. Grato aí. Muito bom, né, falar com vocês. Valeu, obrigado a vocês aí pela turma, pela atenção também, né? Tô agradecendo por eles aí. Aí agora a gente vai para a segunda parte da aula. A gente volta 9h10, tá bom, pessoal? Tá, Lucas, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, tá? pessoal. Valeu, Álvaro. Beleza, valeu. Muito bom, viu? Obrigado pela atenção, hein, galera. Pela oportunidade. Obrigado também. aí, pessoal. Eu acho que foi produtivo. Valeu, foi muito produtivo. Obrigado. Eu tô quase me sentindo milionário. É isso aí, tem que pensar dessa forma, pensar como os milionários. Tem mesmo. Vocês viram lá, R$200 tem como, cara. Então é isso, galera. Muito obrigado. Jean, brigadão aí, Jean. Jean aí. Tinha que trazer o Valeu, Jean pra valeu, vocês, Álvaro. né? Valeu, Lu. Valeu. Valeu.